Boa noite, estamos todos bem? Vamos dar início a mais uma live no Profs que Lei. Mês passado eu recebi o Gil falando de um texto maravilhoso, não é? O Caçador de Pipas, e agora a gente vai receber uma outra convidada que já está aqui, já vou convidá-la para estar conosco. É, e assim, espero que vocês aproveitem muito. Tanto ela quanto eu falaremos sobre uma mulher que nós admiramos, assim, ao extremo. A gente pensa que é uma mulher que merece, sim, estar no Profs que Leem, não só essa vez, mas muitas vezes. Então, deixa eu já convidar aqui a minha convidada de hoje. É? Então, vamos lá aceitar. Emanuele, já mandei o convite para você. Veja aí se chegou, se não chegou. Cadê você? Olha lá. Deixa eu só arrumar aqui que o meu corpo. Tá cortando a minha cabeça para você? Um pouco. Ah, não, agora tá certo. Agora tá bom, né? Eu dei uma. Tirei um Uhum. pouco de foco. Então, nós estamos, né? Quem compõe o Próprio Silêncio? Então, o Próprio Silêncio é um grupo de professoras que, coincidentemente, são todas de língua portuguesa. Não que isso fosse um pré-requisito, foi só uma coincidência mesmo. E nós fazemos parte do grupo que é coordenado pela professora Adriana Guzmão, que está em São Mateus, no Espírito Santo. Aí nós temos a professora Elisângela Moronari, que também está no Espírito Santo. Aí nós temos a Dudu Furtado, que também está no Espírito Santo. Eu, Cláudia Gomes, que estou aqui, né, em São Paulo, em Sorocaba, mas que vive no Espírito Santo. Né? E o Eliseu Guzmão, que faz os nossos cards, que dá esse apoio para nós. E hoje eu tenho uma convidada aqui que eu conheço pouco, né? Eu posso dizer que eu conheço essa convidada bem antes dela nascer. Então, assim, eu estou aqui com a Emanuele Gomes, que é minha filha, né? E que, assim, foi um prazer muito grande poder convidá-la, porque ela se tornou professora. Então, a Emanuele trilhou caminhos, né? Depois que fez gastronomia, ela é chefe. Ela fez gastronomia, se tornou chefe, e aí teve uma empresa, depois começou a trabalhar em uma empresa como auxiliar, né, Manu? Auxiliar de Sim, professor. de práticas. Isso. E as coisas foram evoluindo, evoluindo, e hoje ela é professora, né? Depois ela vai falar um pouco mais da trajetória dela. Também é estudante de história, que eu acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que história é uma graduação que todas as áreas deveriam fazer, história e filosofia, porque explica muito do que é aquilo que você está fazendo. Né? Eu sou encantada com a mistura história, literatura e arte. Então, eu acho que gastronomia, história, literatura, arte, filosofia, isso dá tudo muito, muito certo. E hoje é diferente, né? Porque estamos em casa, mãe e filha, desenvolvendo a mesma atividade profissional, mas com áreas bem diferentes, mas que quando você chega na sala de aula, para dar aula, você é a professora, independente do que você está ensinando. Então, eu passo para Manu, né? Eu chamo de Manu, alguns chamam de Emanuele, e é isso, né? Porque senão a gente começa a falar demais e fala, lá, demorou para apresentar só porque era filha dela. Mas eu passo a palavra para a Manu, eu acredito que vocês vão amar a, a, a pessoa que nós vamos falar, sobre a qual nós vamos falar hoje, né? É uma coisa que quase não tem muito no Profs que Lei, que é biografia, e a gente está, a Adriana, a Dudu, a Elisângela, a gente está trilhando aí esse caminho das biografias, porque a gente entende que tem muita gente que merece ser lida a sua vida, né? Então,
Manu, eu passo a palavra para você e a gente vai trabalhando aí. O livro que eu tenho aqui, depois eu falo como é que ele chegou às minhas mãos, eu até falo de quem ele é. Obrigada às pessoas que estão dizendo que somos lindas e as que estão só elogiando a Emanuele, por tabela também sou eu, porque fui eu que a pari, obrigada de nada. Pode falar, Manu. Boa noite, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, muito. Sim? Então, eu sou Emanuele, como a minha mãe já falou. Atualmente estou docente de gastronomia no Senac, aqui na unidade de Sorocaba. E me formei em gastronomia há 10 anos. Primeiro trabalhei com buffet por um tempo, mas entrar no mercado de buffets, você precisa ter uma estrutura por trás muito grande. Então, apesar de eu amar trabalhar com eventos, é a coisa que eu realmente gosto muito de fazer, é difícil se manter no mercado mesmo, é difícil ganhar a confiança dessas pessoas que vão fazer eventos se você não tiver uma excelente estrutura para mostrar. E aí entrei no Senac há 5 anos como auxiliar de práticas educacionais da cozinha pedagógica e trabalhei bastante ali, aprendi bastante com os docentes que estavam ali. E há alguns meses a docente titular de gastronomia de cozinha quente foi realizar um sonho, que era morar na praia, e surgiu uma nova vaga de docente, eu tentei e estou docente há alguns meses ali no Senac. Gosto muito do que faço, sou uma apaixonada por compartilhar, por ver as pessoas evoluindo, por ver a confiança das pessoas, né, no que a gente fala, é muito bom, eu tô gostando bastante. Não vou falar muito sobre a docência, porque ainda mexe bastante comigo. Posso começar a falar do livro? Podemos já entrar na pessoa? Fique à vontade, você é a convidada. Então, hoje eu vou falar um pouco, ou bastante, né? A gente vai falar sobre esse livro aqui. Acho que dá para ver bem. Dá. Tá? A fotinha aqui, acho que já dá para entender quem é, né? O sobrenome também. Mas eu vou dizer para vocês que a gente vai falar sobre Frida Kahlo. Uma pintora, uma feminista, uma socialista, uma mulher à frente do seu tempo que viveu com diversas dificuldades físicas, né, e emocionais por conta das dificuldades físicas que ela tinha, mas que não se deixou abater. Então, até os últimos momentos da sua vida, ela lutou da maneira que ela podia. Eu gosto bastante de ler biografias, de assistir documentários, de saber sobre a vida de algumas personalidades, porque eu acho que a gente consegue ampliar um pouco o que é a nossa visão do todo e do mundo. Às vezes a gente vê alguém lá em evidência, ou sabe de alguém que esteve em evidência, mas não sabe tudo que essa pessoa caminhou, né? Todo o trajeto que ela teve para chegar lá. E muitas vezes em vida essa pessoa também não teve esse reconhecimento e isso acontece, né, com muita gente que a gente hoje respeita muito. Quando estava vivo ninguém dava muita atenção, ninguém queria saber muito sobre elas, né? Então eu acho que a Frida infelizmente é um exemplo desse, mas no fim da vida ela começou a estar em evidência e eu vou falar um pouco a respeito disso. Então, eu gostaria de começar falando da história dela, né? De dar para vocês o cenário quando ela nasceu, o que estava acontecendo e que formou muito essa personalidade Frida. Ela nasceu em 1907, no México. O pai dela se chamava Guilherme e ele era judeu alemão e ele queria muito se desfazer dessa parte alemã. Então logo ele mudou o nome dele para um nome mexicano e ele passou a se chamar Guilherme Carmo. Frida era uma apaixonada pelo México, pelo país, pelas suas tradições, pelo seu povo. E para a gente entender um pouco do que é ela, eu vou falar um pouco do que estava acontecendo no México aí nesse período da infância e adolescência dela. Ela nasceu em 1907 e o México passava por um período de ditadura que já vinha há 31 anos.
Porfírio Dias era o ditador. Ele deu fim à guerra civil que já durava séculos no México, e aí ele colocou uma eleição. E aí essa eleição ele ganhou, e depois ele ganhou de novo, depois ele ganhou de novo, e ele ganhava sempre, e assim, era comprovadamente fraudulenta, mas ele sempre ganhava, e ele foi ficando ali no poder por esses 31 anos. Quando chega em 1910, os camponeses e o proletário se revoltam com isso, porque esse Porfírio, ele era muito conservador e ele estava a favor da elite, dos grandes latifundiários. O povo indígena tinha perdido muito o espaço, o direito de utilizar-se das suas tradições, dos seus costumes. Então, se você era indígena ou era de família indígena e você usasse daqueles costumes, era mal visto na sociedade, não era uma boa coisa. O Porfírio sempre repetia isso: não é boa coisa seguir essas tradições, ou essas roupas, ou essas falas, ou essas comidas, não era bom. Então o povo indígena foi perdendo espaço nesse país, e o povo camponês cada vez mais foi perdendo espaço, porque ele defendia muito o grande latifúndio. Quando chega em 1910, esse povo se une, e aí começa-se uma revolução armada, a Revolução Mexicana de 1910, onde eles querem derrubar o Porfírio e trazer à tona questões como demarcação, né, de terras indígenas, como reforma agrária, como direito do trabalhador. Enfim, é uma luta armada, uma luta violenta, mas em 1911 eles conseguem que o Porfírio deixe o cargo, né? E aí acontecem eleições, entra uma outra pessoa, essa outra pessoa promete algumas coisas e não cumpre, vem uma outra eleição, enfim. E aí, lá por meados de 1920, é que, de fato, entra alguém que faz a reforma agrária, que não foi uma reforma agrária real, assim, né, dos fatos, mas eles começam a se movimentar em relação à reforma agrária. Só para deixar claro, a reforma agrária é uma questão muito séria e muito discutida no México até hoje. Não se resolveu ainda. Exatamente. As desigualdades sociais no México eram extremas nessa época e ainda hoje são extremas. Então, são várias questões que ainda não conseguiram ser resolvidas lá, mas essa revolução ela tentava trazer luz para esses problemas, para que fosse visto. Frida, então, cresce no meio dessa movimentação política no país. E ela considera essa movimentação tão importante que, quando ela se torna adulta e perguntam em que ano ela nasceu, ela fala que ela nasceu em 1910, junto com a Revolução. Não por uma questão de ser mais nova, isso nunca foi uma questão para ela, mas era muito porque ela estava totalmente ligada à Revolução. Para ela, ela nasceu junto com a Revolução era parte dela e ela era parte dessa Revolução. Oi, Emanuele, deixa eu dizer que quando eu li o livro, que foi você que me emprestou, e esse livro também, essa informação é tão, assim, eu acho que cria as pessoas ficam tão, nossa, que em todo lugar que fala sobre a Frida, tem essa informação. Então, assim, no livro que eu estou com ele aqui ao lado, é um livro que não é biográfico diretamente, mas essa informação foi muito claro quando o escritor deu um jeito de colocá-la. Você percebe que a pessoa estava escrevendo e fala, não, isso aqui é muito importante. Porque realmente... Tem que entrar. Tem que entrar, tem que estar aqui. Porque realmente é uma coisa assim, meu Deus, a pessoa se entregou e acreditava na causa a ponto de querer no seu registro, de querer, né? E uma coisa que, olha, eu não estou, eu não acho bonitinho, eu acredito, eu quero isso em mim. Essa informação sobre a Frida, quando eu tive, assim, pela primeira vez, eu achei extraordinária. Fiquei ainda mais admirando-a, né? Porque eu já tenho uma admiração grande pela Frida, então...
ela era muito intensa, né? Ela não fazia nada mais ou menos. Tanto que a gente vai falar um pouco mais depois do casamento dela, mas assim, tudo para ela é muito intenso. Então é assim, vai ser assim completamente. Se não é assim, não vai ser assim completamente. E aí, quando ela era criança ainda, ela teve aos 6 anos poliomielite. E isso a deixou de cama por muitos meses. Ela ficou mais ou menos 9 meses de cama. E uma das pernas dela, a perna direita, né, ela teve um encurtamento. E por conta disso, na escola, ela passou a ser chamada de Frida Perna de Pau, ela sofreu um pouco de bullying, ou muito bullying, e o pai dela, o Guilherme, ele tinha também uma visão muito evoluída do mundo. E ele começou a encontrar saídas para ela, para que ela não sofresse tanto com aquilo. Então, ele a ensinou a fotografar, porque ele era fotógrafo, então esse prazer, esse amor pela arte vem daí, desse momento de fotografias que ela fazia. Ela começou a rabiscar algumas coisas, mas a pintura, o desenho não era o foco naquele momento. E ele deu a ela o direito de falar como bem entendesse, não como uma moça de família, se vestir como bem entendesse. Então, muitas vezes, ela se veste com um terno, né, calça comprida, o terno do pai, colete, cabelinho bem preso, assim, bem grudadinho na cabeça, como se fosse um rapaz, porque ele acreditava muito que essa liberdade ajudaria a se importar menos com aquele pé, ou se importar muito menos com o que as pessoas falavam. E isso fez muito efeito na vida dela, e ela foi crescendo, mesmo com essa questão que ela tinha, né, que era decorrência da poliomielite, não se importando com muitas coisas e falando, né, tendo o humor que ela bem entendia, falando da maneira como ela bem entendia. Não era bem visto por muitas pessoas, inclusive pela mãe. A mãe dela não gostava desse jeito, porque a mãe dela já tinha uma visão mais conservadora, era de origem espanhola, e ela tinha uma visão mais conservadora do que era, né, ser mulher. E quando ela estava adolescente, lá com seus 15 anos, ela entra na escola preparatória, uma escola, a escola preparatória do México, que ela iria se preparar para depois seguir uma carreira. Nesse momento ela acreditava que seria médica. Muito pensando no quanto os médicos a ajudaram quando criança. Ela achava que era muito bonita essa profissão e ela queria isso para ela, fazer o melhor possível por outras pessoas. E aí ela entra nessa escola que tinha 2.000 alunos e apenas 35 mulheres. Ela era uma das 35, é um percentual bem legal, assim. Nossa, era piada. Mas ela entra nessa escola e logo ela se junta com um grupo chamado Cachuchas. E esse nome Cachuchas vem de um bonezinho que é pontiagudo, e era uma característica, era um adereço que eles usavam, e os Cachuchas eram homens e Frida. Ela foi a única mulher, dentre aquelas poucas 35, né, mas ela foi aceita por eles. E era assim, esse grupo era um grupo que pensava o social, pensava filosofia, tinha alguns atos um pouco que revolucionários ali dentro da escola, mas era um grupo que pensava muito sobre política. O pensamento deles ia muito ao encontro do comunismo, apesar deles não serem ligados ao comunismo, mas o pensamento era muito parecido, e eles, juntos, eles discutiam sobre. Eles falavam sobre política, eles falavam sobre tudo o que estava acontecendo no México naquele momento, né? Isso aí, meados de 1922. E voltando na questão política do México, nesse momento havia um presidente que ele, apesar de ter permitido que os Estados Unidos e o mundo capitalista entrasse bastante no México, ele queria, por outro lado, ter uma maneira de resgatar essas tradições, as pinturas, resgatar o que era tradicional e originalmente mexicano. E aí surge Diego Rivera. Ele foi um dos muralistas convidados a fazer parte desse movimento, que era o quê? A princípio, pintar as paredes e alguns muros da escola preparatória com tudo que era típico mexicano. Então, a história indígena,
as cores mais usadas no México, as comidas, tudo. E ele veio de Paris, ele ficou um tempo em Paris durante a Revolução, ele ficou estudando lá, e aí ele veio de Paris e se apropriou muito dessa atividade na escola preparatória onde a Frida estudava. Ele, 20 anos mais velho, ela, logo que o viu, ele chamou bastante a atenção dela pela maneira como ele pintava, a maneira como ele expressava a arte e pela maneira como ele falava, né? Então ele tinha uma inteligência que ela considerava diferenciada. Ela, naquele momento, com seus 15 anos, estudava com rapazes de 15, 16, 17 anos, que tinham interesses em comum, mas que talvez na questão da maturidade fosse tanto quanto Diego, que também tinha os mesmos interesses e a mesma visão política que ela, mas tinha mais 20 anos de experiência aí para frente. Ela ficou encantada, porém naquele momento se mantiveram à distância. E aí ele pintou, né? Ele com um grupo de pessoas pintaram esse muro e esses muros e essas paredes na escola preparatória. Algum tempo passou e quando Frida tinha 18 anos, ela sofreu um acidente muito sério, um acidente de ônibus. Ela estava no ônibus, esse ônibus bateu num bonde e o bonde saiu carregando o ônibus e foi destroçando esse ônibus. E a Frida foi atravessada por uma lança de metal, atravessou totalmente o abdômen dela, perfurou vários órgãos, quebrou bacia, quebrou vários pontos da perna dela, que já não tinha totalmente saúde, né? A perna direita, a perna esquerda também ficou muito debilitada. O pé, que ela teve poliomielite, né? Que ficou menor, encurtado por conta da poliomielite. Esse pé foi deslocado totalmente durante esse acidente. Então, se a vida dela já não era fácil antes, porque ela já, né, mancava, sentia dores, a partir desse momento ficou muito difícil. Então ela ficou praticamente um ano acamada, ficou no hospital por vários meses e passou por diversas cirurgias. E é importante pensar na quantidade de coisas que ela ainda fez, né, que a gente ainda vai falar, só que a partir desse momento, dos seus 18 anos, ela não deixou de usar colete, esse colete que o pessoal usa, colete cervical, né, até o fim da vida. Então ela sempre usou, sempre. Às vezes de gesso, às vezes de metal, de couro, mas ela sempre usou. Ela precisava dele para conseguir se manter ereta, conseguir sentir um pouco menos de dor, né, mediante tudo aquilo que ela tinha passado. Quando ela está acamada, né, nesse período aí de 1925, o pai dela novamente entra, o Guilherme Kahlo. E aí ele faz para ela um cavalete adaptado para ela que estava meio que deitada, pouquíssimo inclinada na cama. Coloca um espelho grande na frente dela, traz tinta, pincel, e aí ele liberta ela dessa cama. Então ela começa a pintar, e de início o que ela pinta é ela mesma. E ela ainda diz que pinto a mim mesma porque sou o assunto que eu mais conheço e porque muitas vezes estou sozinha. Então fala um pouco dessa solidão que ela sentia e muito essa pintura inicial que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o vestido de veludo vermelho, ó, esta daqui, que é um autorretrato. Nesse momento, quando ela é perguntada, ela já explica tudo e explica, eu acho que toda a trajetória dela como pintora, porque ela era o assunto que ela mais conhecia, e ela falava dela mesma e dos próprios sentimentos de uma maneira única, né? Eu não sou assídua em arte, né? Eu conheço pouco de arte, o que eu conheço de arte é muito mais de pesquisas pequenas, assim, mas a maneira que ela pinta a história, a maneira como ela coloca a história é muito própria, é muito única, assim. E até lendo sobre ela, eu entendi que não só sou eu que acho, né? Tem muita gente que estuda
arte, né, e história da arte, que coloca a Frida como sendo uma pessoa diferenciada no que diz respeito à maneira de pintar. Falar alguma coisa, senhora? Eu acho muito tocante esse trecho que você falou, né? Pinto, eu pinto a mim mesma porque eu sou a coisa que eu mais conheço. Essa frase, ela é, nossa, numa conversa de psicanalistas, isso daria umas 3 noites de conversa, mas é muito delicado, é muito... Tem a poesia nessa frase, mas tem de uma tristeza. Eu também acho. Tem de uma solidão, tem de uma introspecção que dói. Quando você lê isso, a não ser que você seja aquela pessoa que lê por cima, mas se você está lendo uma biografia e você se depara com essa frase, e também no livro que eu li, o moço deu um jeito de colocar essa frase, porque ela é muito forte, né? Tanto que quando tentam colocá-la em alguma escola literária, de arte, dizendo, você é isso, você é aquilo, ela fala, viu, eu não sou nada disso, eu sou eu. Exatamente. Eu pinto a mim mesma. Então não adianta vocês dizerem que eu sou surrealista, porque eu não invento o que eu pinto o que eu vejo é a mim. Gente, isso é o que eu acabei de dizer. É bonito, é poético e é extremamente triste. Né? Não porque ela se via. Queríamos todos conseguir nos ver, tanto que a Frida se vê de um jeito que você não vê pinturas dela que não sejam ela de verdade. E o que ela acrescenta às pinturas dela traz da dor que ela sente, e não de fantasia, né? Então, assim, realmente, nós duas estamos no mesmo nível em relação a conhecimento de arte, né? Mas quem fala e quem estuda e quem conhece da Frida tem sempre essa impressão de que ela é diferenciada. Tanto é que uma mulher que tinha problemas de saúde, que tinha problemas físicos, que saltava aos olhos, onde chegava, não chamava atenção por isso, né? Eu acho isso um espetáculo. Ela não chamava atenção por essas questões. Ela chamava atenção por outras. Pela inteligência, pela certeza do que era, ela tinha um humor ácido, né? E aí se a gente for observar, essa acidez vem de tudo que ela viveu. Então, ela não era uma boba alegre. Ela tinha consciência do que vivia, do que sofria, mas queria continuar vivendo. Pode continuar, porque 2 apaixonadas pela mesma pessoa fica difícil. Pode ir? Bom, e aí, quando ela se recupera, ela reencontra esses amigos cachuchas e eles estão se filiando ao Partido Comunista, lá em 1928, mais ou menos. Ela ficou bastante tempo, não isolada, mas ela ficou em casa, ficou mais quieta, porque ela precisava fisicamente e ela precisava emocionalmente. Tanto que existe apenas um quadro que entende-se que é o quadro do acidente, e ela não falou mais sobre isso, assim, na sua arte. Ela não tocou nesse assunto, porque esse assunto acabou com uma parte muito séria dela, que é a possibilidade da maternidade. Era uma vontade muito grande que ela tinha, e esse fato acabou com as possibilidades. Por mais que ela tenha tentado depois, mas ela sabia que ela não poderia. E aí, em 28, quando ela se filia ao Partido Comunista, ela se aproxima um pouco mais de Diego Rivera, que também tinha acabado de se filiar, e eles acabam se casando ali no ano seguinte, né, no início do ano seguinte. Ela se apaixonou profundamente por ele se encantou também por ela, por todas as características dela. Ele era um encantado pela mulher que ela era. Então, uma mulher forte, uma mulher que não estava muito preocupada com certas coisas, de padrões de beleza. Ela fazia questão de deixar a sobrancelha dela com os pelos grossos e deixar toda aqui, ela não tirava. Nessa época já era possível e ela não queria isso, ela queria mostrar que era parte dela também. Então tudo que estava nela estava
que diz respeito a padrão de beleza, era decisão dela, né? Ela decidiu ser dessa forma, porque ela via isso como um direito, né? Ela não era obrigada a seguir nada por conta de outras pessoas, apesar de que o Diego traz para ela algumas coisas e ela absorve. Quando eles se casam, ela percebe que ele gosta muito, por exemplo, que ela use aquelas roupas típicas indígenas terruanas, que são aqueles vestidos que a gente já viu muito, né, em muitas imagens da Frida que a gente vê, ela tá com esses vestidos, com os colares típicos, os brincos típicos. Ela usava, em parte, por conta da perna, porque tinha muitas cicatrizes e ela queria escondê-las, e em parte porque agradava o Diego. E também tinha uma terceira parte, que era uma coisa típica do México, e ela gostava de tudo que era típico. Tá? Então, ela não era obrigada, mas ela uniu o útil ao agradável. Então, se ele gostava dessa forma, eu também gosto, vou esconder uma parte minha que eu não quero que seja vista, então ela usava dessa forma. E ela usou esses vestidos, né, até a morte, com exceção de um pequeno período de separação que ela teve do Diego. Se casaram e foram morar no... Diego Rivera, ele era um pintor muito, muito conhecido. Quando ele se casa com Frida, ele já tinha 2 ex-esposas, 3 filhos, e muitos casos né, ao longo da vida. Enquanto casado, enquanto solteiro, ele sempre teve muitas mulheres. E um dia um médico falou para ele que ele não era capaz de ser monogâmico. E ele, na hora, aceitou bem esse diagnóstico do médico, falou que era isso mesmo, que agora ele tinha entendido a questão, o problema dele, ele não tinha essa capacidade, então não tinha nem por que lutar contra, né? O médico falou, tá falado, é aceitar e seguir a vida. E aí ele se casa com Frida, ela queria um casamento normal, digamos assim, então ela queria uma relação monogâmica, fiel, e ela queria filhos, né? Por conta de algumas questões aí políticas no México, a década de 30, o início da década de 30 foi muito complicada e conturbada para os comunistas. E aí, nesse mesmo tempo, nesse mesmo período aí do início da década de 30, o Diego é convidado para pintar alguns murais lá nos Estados Unidos, em Detroit, e eles vão. E a Frida vai a contragosto, porque ela é muito apaixonada pelo país dela, mas ela vai o seguindo, né? Ela tem uma primeira gestação, e aí, por complicações na gestação, ela é obrigada a ir até o hospital e tirar esse bebê, né? E fazer um aborto, mas era muito mais um aborto porque era uma questão de saúde para ela. Ela não tinha condições de seguir adiante com aquela gravidez. Isso em 1931. Em 1932 ela engravida novamente, eles já estavam morando em Nova York, ele fazia algumas exposições, né, estava ganhando um certo dinheiro e gostando muito de estar ali, apesar de ter ido para os Estados Unidos com a fala de que, com o discurso de que ele chegaria lá para fazer a revolução na terra dos capitalistas, e ele estava se tornando um grande capitalista, né? E ela estava vendo aquilo e não estava gostando nada, porque ela era muito, como eu disse, ela era muito intensa e muito ligada aos ideais dela. Então ela não aceitava que aquele homem, né, que ela tanto admirava, que era o sol dela, se tornasse um mero capitalista. Que na cabeça dela era uma pessoa sem ideais e que só pensava, né, em dinheiro. Eles continuam lá por mais um tempo e ela engravida novamente. E o médico dá a ela esperanças de que ela poderia ter esse filho, sim, com bastante acompanhamento, através de uma cesárea e tal, mas que daria certo. Porém, numa noite de muito calor, ela começou a sangrar, foi para o hospital e esse filho também foi perdido. E no ano seguinte, ela engravidou novamente. E também não conseguiu levar a gravidez ao fim, e isso era uma das grandes dores dela, porque o sonho dela era ser mãe. Ela queria muito, e é engraçado que apesar dela ser uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que não estava preocupada, né, com padrões
uma mulher que tinha um pensamento político muito forte, ela sabia muito o que ela achava de tudo aquilo que acontecia no país dela e no vizinho. O sonho dela desde sempre era se casar e ter filhos. Ela queria muito se casar e ter filhos. E aí, quando ela percebe que essa parte do ter filhos não vai ser possível, para ela se torna algo quase que... É como se fosse algo que ela não conseguisse engolir, como se ela não conseguisse aceitar. É inaceitável. E ela sofre de uma depressão por conta disso. E aí, segue pintando, obviamente, mas ela pintava pouco quando estava nos Estados Unidos, porque ela estava lá apenas em função do Diego e não dela mesma, não de uma própria carreira. Ela não pensava em ter nenhuma carreira artística mais profissional até esse momento. Em 1934, eles voltam para o México por insistência dela. Ela consegue convencê-lo. Ele já não estava mais fazendo tantas exposições, né? Não tinha tanto dinheiro, mas assim, rodando ali com ele. Ela consegue convencê-lo, e aí ele vem a contragosto, mas ele vem para o México e eles voltam, né, lá para a Casa Azul, que é a casa onde ela nasceu e é também a casa onde ela morreu. E quando eles estão lá no México, e durante mais ou menos um ano aí, ele tem um caso com a irmã mais nova de Frida, a Cristina, e que ela disse que era também a irmã mais querida e mais próxima dela. E ele tem um caso com essa irmã, e futuramente ele teve vários filhos com essa irmã da Frida, a Cristina. E aí ela não suporta. Quando ela descobre essa traição, né, mais uma, só que essa um pouco mais dolorida, né? Ela não suporta e aí ela resolve se afastar dele. Ela aluga um apartamento na cidade do México, um apartamento pequeno, e vai morar sozinha. E aí nesse período ela para de usar as roupas peruanas, ela corta o cabelo bem curto e ela diz que ela não precisa mais se preocupar em seduzir o Diego, porque o Diego não é dela, o Diego não é de ninguém, na verdade o Diego é só dele mesmo. E ele, em uma conversa com ela, ele fala que a fidelidade, né, ou a monogamia, é algo inventado pelos burgueses e pela burguesia para criar capital, para criar comércio, e que ele não ia fazer parte disso nunca, que é o caso da fidelidade. Aí ela fica mais um tempo separada dele e por muito amar esse homem, e aí eu também acho que a Frida ela tinha um amor obsessivo pelo Diego, né? Deixou de ser algo saudável, exatamente. Muito tempo. Então, por esse amor obsessivo que ela sentia, por essa necessidade de estar perto dele, por essa coisa de dizer que ele era o sol, quer dizer, ele era o mundo, era em torno dele que ela girava. Ela entende que então, se a fidelidade é algo gerado pela burguesia, nós dois, como um casal revolucionário, não vamos mais participar disso. E a partir desse momento, ela volta a conviver com ele, volta a morar na Casa Azul, em Coroiacán, que é ali próximo da cidade do México. É como São Paulo, São Bernardo, São Caetano, sabe? Coroiacán faz parte da grande cidade do México. Ela volta a morar com ele ali, e aí esse casamento se torna uma relação aberta. Ele continua com os casos que sempre teve, a diferença é que agora ela também tem casos. Então, e ela tem caso com quem ela se interessa. Se for homem, ela vai ter um caso com homem. Se tiver uma mulher interessante, ela vai ter caso com essa mulher. E o Diego, quando ela tinha casos com homem, ele tentava atrapalhar de alguma forma, ele tentava evitar que acontecesse. Porém, com mulheres ele não se importava. Então, por isso, ao longo da vida dela, ela teve muitos casos, sim, com mulheres. Porém, dos casos mais importantes que ela teve, não foram femininos, não foram relacionados à bissexualidade dela, e sim, foram com homens mesmo. Então, eles voltam a viver juntos e de uma forma muito mais livre, né? Muito mais liberal. E aí era, como eu disse, ela era intensa. Então, a partir do momento que o nosso casamento não tem fidelidade, não vai ter mesmo. Não vai ter nada de fidelidade. Ela levou isso
muito ao pé da letra, e o Diego que lutasse, né? Porque ele que propôs, né? Ela não é burguesa, ela não nasceu para ser burguesa, muito pelo contrário, ela luta contra. Então ele usou um argumento muito forte para ela, e por vingança ou por, né, por concordância, ela topou. E ela topou de verdade. E quando você fala essa coisa dela ser intensa, Emanuele, a Dudu falou, nossa, quando você falou que ela teve um caso com ele, teve um caso com a irmã dela. E quando você fala dessa coisa da intensidade, eu lembro que eu li, só que eu não lembro de quem é o escritor. Não, para as pessoas que me conhecem, não é Clarice Lispector, mas ela também tem alguma coisa nesse sentido. Mas tem um trecho, tem um texto que a pessoa diz, até um dia desse eu fiz um TikTok lá falando sobre que eu nunca quis pouco, porque eu nunca ofereci pouco. E isso representa muito a Frida, né? Não é uma frase dela, eu não me recordo de quem é, mas é muito ela. Essa frase poderia estar em qualquer lugar que tivesse a Frida. Então, eu nunca quis pouco, por isso eu nunca ofereci pouco. Então, essa é a questão das pessoas que são muito intensas, né? Então, elas esperam na mesma proporção que elas oferecem. E quando elas entram numa questão, elas entram com vontade, igual a Frida fez. Ok, o seu argumento tá bom. Então, a sua infidelidade é porque você não quer ser um burguês, então também não quero e vamos tocar esse barco. Então, essa parte da vida deles dois e aí a Dudu também colocou, né, em 1940, uma relação aberta, e alguém escreveu, não dá para mim. Mas é isso. Na verdade, 1935, nem era 1940 ainda. E aí, quando a gente fala também de relação aberta, é bem paradoxal, na minha opinião, mas assim, para dar certo, a lealdade ela precisa existir entre ambos. Então, não tem fidelidade, mas existe ali um respeito mútuo do que foi combinado, né? E aí, o Diego tentava atrapalhar as relações dela com homens, mas ele nunca se opôs de verdade, porque havia um combinado entre eles, né, é isso, né? A gente vai ter uma vida em comum e a gente vai ter uma vida separada. Em 1938, Frida vai para os Estados Unidos para fazer uma exposição lá a convite de um fotógrafo chamado Nicholas. E esse fotógrafo se torna também, e aí se torna um dos grandes casos, né, um dos grandes romances de Frida. Ela ficou alguns meses lá em Nova York nessa exposição, a exposição foi um sucesso lá. E ela uma vez escreve para ele e fala para ele assim que ela o ama e que mais amor do que ela tem para ele só Diego. Então ela sempre deixa claro que Diego é Diego, né? Mas eu te amo muito, eu nunca amei ninguém como eu amo você, mais do que você, só Diego. Então ela fica ali algum tempo e essa exposição é um grande sucesso. Uma coisa que eu esqueci de comentar, em 1936, por conta da Revolução Russa, Stalin toma o poder lá e ele exila Trotsky, que também era comunista. E aí os comunistas se partem no meio, porque alguns defendem Trotsky, outros defendem Stalin, e Frida e Diego defendem Trotsky. E ele precisava de um lugar para ficar, né, porque ele é exilado da Rússia. E aí Diego vai até o presidente do México, pergunta se pode dar asilo, ele autoriza. E Trotsky vem com a esposa e passa aí 2 anos, né, em uma das casas que eles tinham. A essa altura, Frida e Diego já moravam em um outro lugar na cidade do México. Ele comprou uma casa, como eles estavam com vidas relativamente separadas, era importante que eles tivessem privacidade. Então ele construiu num terreno muito grande, uma casa super grande para ele, uma casa rosa. E como ela gostava muito dessa casa de Coroiacán, que era azulzinha, ele construiu para ela uma casinha azul. Então, eles tinham essas 2 casas separadas nesse mesmo terreno, com um portão que ficava trancado e que, né, não tinha livre acesso a todo momento, eles combinavam de se encontrar. Como eles já estavam morando nessa casa,
Frida e Diego ofereceram a casa de Coroiacán para Trotsky e a esposa. E durante 2 anos que eles estiveram lá, durante mais ou menos 1 ano, Frida teve um caso com Trotsky. Ela achava ele muito inteligente, muito um homem, né? E ele realmente era um homem muito inteligente e muito politizado dentro do que ela acreditava, né? E isso era o que chamava a atenção dela nas pessoas, não era a beleza física, era a inteligência. Então ela teve um caso com ele por um tempo, até que ela deu uma enjoada de leve dele, e aí deixou ele lá na casinha de Coroiacán. Ela era assim, era esse o jeito dela, né? E também, não dizendo que está certo, mas vivendo num mundo onde os homens fazem isso com tanta frequência, é surpreendente ver uma mulher lá, né, na década de 30, fazer isso também, ué. Se podem enjoar de mim, por que eu não posso também encerrar uma relação porque eu cansei, né? Exatamente. E aí elas cansaram essa relação e eles continuaram lá ainda por mais um tempo, eles foram embora em 38, quando já não precisavam mais do asilo, eles puderam voltar para a Rússia. E aí, em 38 também, depois dessa exposição dela nos Estados Unidos, ela é convidada a ir para Paris para fazer uma exposição lá, com surrealistas, né? André Breton era o pai do surrealismo, né? Isso. E ele acreditava que ela era surrealista e ela dizia que ela não era surrealista. Ela não é, e até hoje não tem uma categoria para colocá-la. Né? Alguns ainda dizem que ela é surrealista, mas ela sempre disse que não, ela sempre disse que não, e aí quando você observa realmente a arte dela, não é uma arte surreal, é uma arte muito real. Exatamente, não tem, e é dessa ida a Paris que nasce esse livro, né? Mas assim, não vou entrar nele, é só para mostrar. Isso aqui, O Coração, é o nome de uma obra de arte da Frida, e eu acredito que Emanuele vai dizer onde é que essa obra foi parar e por quê. O Coração é um quadro que ela pintou, que falava um pouco sobre o acidente, assim, sobre as sequelas do acidente, de como estava o coração dela. Então ele tem um coração grande, né, na imagem. Eu estou procurando aqui no livro, depois eu mostro para vocês. É colorido, o meu é preto e branco, ó. É essa imagem mesmo. Aí tem as 2 roupas dela, né, que se remete ao que ela usava antes, o que ela teve que usar depois, por conta do acidente, por conta das cicatrizes. Eu não tenho aqui. O meu é colorido, mas eu não estou achando ele aqui. Então, aí ela vai para Paris com a promessa de fazer uma grande exposição. Isso. Né, no formato surrealista, e apesar de não ser surrealista, ela aceita a ideia de ir para a Europa, apesar de achar também os europeus bem entojados. Ela tinha muito essa visão de povinho, né? Porque era como se fosse um retorno ao que as pessoas de lá vissem do México, né? Dos mexicanos. Então ela tinha um pouco desse ranço, vamos dizer assim. E aí ela foi para Paris, ela chegou na casa dos Breton e não se sentiu bem recebida. Eles foram muito bem recebidos na casa dela quando vieram ao México, e quando ela chega em Paris, ela vai dormir na cama da criança, que é uma cama pequena, desconfortável, um quarto pequeno. Aí já começou por aí, né, o descontentamento dela. Ela achava Breton e todo o grupo dele extremamente chato, achava que eles eram pessoas ensimesmadas, que sentavam para falar e falavam o dia inteiro de coisas que não chegavam a lugar nenhum. Então filosofavam o nada na cabeça dela, na opinião dela, e ela falava, eu não sei como eles comem porque eu não vejo eles trabalhando. E ela falava bastante coisa a respeito deles, e da impressão que ela teve daquele pessoal lá, daquela galerinha que eram os surrealistas franceses. E o que eu acho interessante, Emanuele, é que, assim, ela não fazia esses comentários escondidos, ela deixava claro o que ela pensava, o que ela achava, mas em Paris as pessoas a rodeavam, como em qualquer outro lugar, para ouvi-la, para admirá-la, para flertar com ela. Então, assim, e ela tinha... A Frida é uma mulher que tem muita consciência da presença que tem.
né? Uhum. Isso é muito forte quando a gente lê sobre Frida. Ela tinha muita consciência de que mulher ela era, né? Então ela fala essas coisas dos franceses, mas eles ficam ali Ainda. rodeando porque eles querem ouvi-la, porque eles estão, porque ela era, se dá para dizer assim, ela era muito exótica, né? Ela chamava muita atenção. E ela era uma mulher muito inteligente, Uhum. né? A vida não era. Ela não estava fantasiada, ela era aquilo. Exatamente. E isso chama muita atenção, né? Tanto que lá ela conhece Picasso e ele dá para ela um brinco de uma mãozinha, simbolizando, remetendo a um quadro dela, e aí ele dá para ela um brinco. E uma estilista francesa também fez um vestido depois em homenagem a ela, no mesmo estilo dos vestidos terruana que ela usava, que se chama Madame Rivera. Uhum. Então, assim, ela, apesar de a exposição dela não foi o que ela esperava, porque ele prometeu uma exposição da Frida, e o que ele entregou foi uma exposição mexicana com alguns itens da Frida. Não foi para isso que ela foi a Paris. Ela ficou bem irritada quando ela chegou lá. Ainda os quadros dela ainda estavam, né, ainda estavam no Porto, não tinha sido levado. Ainda não tinha uma galeria escolhida e determinada para fazer a exposição dela. Então, ela percebeu, ela sentiu um descuido muito grande, né? Desde como ela foi alojada até a exposição propriamente dita. Então, eu acho que isso também fez com que a visão dela sobre os franceses ficasse lá no chão. Exato. Mas também tem uma coisa que eu achei interessante, que aí tem críticos que acabam com essa exposição, né? Fala muito mal. E quando fala sobre a exposição, diz assim, mas o que salva a exposição são os quadros da Madame Rivière, né? Então, assim, mesmo naquele caos que não foi o que ela esperava, mas quem tinha um olhar aguçado para a arte, reconhecia nela e reconheceu na arte dela a importância que tinha, né? Exatamente. E aí ela tem essa exposição e na organização da exposição ela conhece uma pessoa que cuidava ali da galeria e eles têm um romance que para ele significou muito e para ela mais ou menos. Exato. Mas eles têm um romance que dura enquanto ela está lá. Enquanto ela está na França, ela fica muito doente, né? Ela tem pneumonia, então ela fica hospitalizada. A esposa do André Breton, que havia sim se tornado amiga dela, né? E a biografia dela fala até que elas tiveram algo a mais, elas tiveram também um romance, cuida dela bastante. E esse rapaz lá, esse francês, ele também tem um romance com ela, também está com ela quando ela não está bem, e ela se torna alguém muito importante na vida dele, e com muito carinho que ela tinha por ele, porque ele esteve junto dela, ela entrega de presente para ele esse quadro, que é o Coração, que é esse quadro que ela escreveu, que ela desenhou. A Frida pintava, ela pintava o que ela sentia, ela pintava o que ela passava. Ela pintava as dores dela. Tudo que, de alguma forma, a afligiu em algum momento, ela pintou. Tudo. Exatamente. Até uma imagem de uma reportagem que ela leu no jornal sobre um feminicídio, um caso que um marido matou uma mulher naquela época lá, e o homem, para se justificar na delegacia, ele diz que foram apenas uns piquetitos. Ele deu apenas umas facadinhas nela só. Ela morreu porque era hora. E aí ela faz um quadro a respeito disso, com esse mesmo título, apenas uns piquetitos, porque ela fica muito indignada com aquilo. Então, tudo que traz indignação a ela pinta, e ela pinta também além das dores, ela pinta o que ela ama. Então, ela pinta os animais dela. Ela tinha macaco de estimação, ela tinha papagaio, ela tinha cachorro, ela tinha muitos animais. Ela pinta o amor dela por Diego. Ela pinta o que ela sente.
E por que ela não aceita ser surrealista? Porque nada do que ela pinta é surreal. Nada do que ela pinta é imaginário. Tudo que ela pinta é verdade. É a verdade dela, é a verdade da vida dela. É o que ela sente. Então, ela não se sentia surrealista por isso, porque ela sempre pintou o que ela sentia, e muitas vezes não era bonito. Tem um que ela pintou, que eu até ri, porque assim, a amiga dela, uma editora da Vogue lá dos Estados Unidos, de Nova York, viu que a Frida estava pintando lindamente, né? Autorretratos, ela pintava muito bem. Alguns ela pintava para dar de presente a pessoas que ela tinha algum tipo de gratidão. E aí ela falou para a Frida, a minha amiga, que era atriz, se matou há alguns meses. E todo mundo ficou muito consternado e a mãe dela está sofrendo muito. Será que você não podia pintar um quadro para eu dar de presente para a mãe dela? E a Frida fala, não, pinto sim, pode deixar, vou pintar. Vou pintar um quadro bem bonito para você dar de presente para a mãe dela. E aí, quando chega o quadro, eu vou tentar achar aqui, mas o quadro basicamente é a foto da morte da moça. A moça se jogou lá do 10º andar de um prédio e a Frida pintou o prédio, ela se jogando lá, ela caindo no chão e estatelando de sangue, assim. E a moça ficou, a amiga dela, que era Débora o nome, ficou horrorizada. Ela falou, o que eu vou fazer com esse quadro? Como é que eu vou dar esse quadro para a mãe da minha amiga que morreu, né? Então, se eu quiser... Aqui. Aqui. Não dá para ver direito, porque está tendo uma queda na internet. A sua internet, ela está meio caindo, sabe? Agora ela deu uma quedinha. Tenta mostrar de novo. Ó. Dá para ver a moça, dá. Porque o prédio ele está meio numa cor mais clara. Nas nuvens. Né? Isso. Tá bem clarinho nas nuvens e a moça no chão, o chão vermelho. Exato. E até a cor do vestido, o estilo do vestido, o que a moça estava segurando, ela pintou. E aí a Débora, que era essa editora da Vogue, queria destruir o quadro, mas foi convencida a não destruir, mas também não entregar para a mãe. Porque, né, ia ser mais um depressão. E aí foi isso. Mas assim, só para você ver que ela não pintava surreal. Ela não pintava imaginação. Pediram para ela pintar um quadro sobre essa moça. E o que ela pensou, né, em retratar a morte da moça, que foi algo muito forte, muito importante. Ela era viciada em pintar dores, né? Então, e ela fazia isso bem, principalmente com as próprias. O que mais podemos falar? Você tem algo para dizer sobre a passagem por Paris? Você já colocou, mas a passagem por Paris, o que ficou mesmo, foi... a Adriana escreveu que quadro mesmo. Mas é igual esse quadro aqui também, que é chamado Coração. Olha a barra de ferro que atravessou, né? Que a atravessou durante o acidente, ó, ela coloca, tá vendo? Então, assim, o tamanho do coração pro lado de fora. Exato. Então, assim, e o que me chamou bastante atenção nesse livro, né, quando eu li, até nós chegamos à conclusão de que ele ficou muito na superfície, né? A gente chegou a essa conclusão, mas o que ficou dele para mim é que Frida, onde ela passava, ela se tornava uma figura inesquecível. Isso é fato. Então, assim, a Frida não era uma mulher que passaria na rua aqui e pelo menos as pessoas não a veriam e não parariam para prestar atenção. Né? Porque emanava dela uma força, emanava dela uma energia que trazia as pessoas para ela. Né? Então, assim, e eu acho interessante também que, apesar do moço aqui de Paris ser, o Michael era um homem bonito, mas a beleza externa nunca foi, abre aspas aí, como diz um aluno meu e fecha aspas, nunca foi a pegada da Frida. Não. A Frida sempre se interessou pelo que não estava exposto. Né? Então, ela sempre se interessou, e isso é muito interessante.
E aí a Adriana tinha escrito, se ela viveu isso tudo, tendo problema de saúde, se ela não tivesse, o que aconteceria? Talvez. Então, nesse livro, o coração, o que fica, talvez alguém pegue para lê-lo e fique aqui, mais um caso da Frida. Não, para mim fica uma mulher forte, uma mulher que não tem medo, uma mulher que, quando vai a Paris, está sofrendo, né? Está sofrendo, que continua com os laços com o Diego, mesmo que sejam laços que é cada vez mais como é que eu digo? Mais, não é delicado, mas que está quase realmente dissolvendo, né? Mas que ela sempre lembra e ela fala do Diego para todo mundo. E hora ou outra ela corrige quando alguém a chama pelo sobrenome de casada, não é sempre. Então, assim, Frida foi uma mulher muito forte. E não é forte porque ela sofreu um acidente e ela continuou. Ela era forte porque ela era forte. Né? Exatamente. Exatamente. Quando ela vai para Paris também, isso que você falou é bem real. Ela estava sentindo cada vez mais longe do Diego, né? Emocionalmente, eles estavam cada vez mais longe. Então, essa ida a Paris, quando ela volta, isso culmina no divórcio dos dois, efetivo. Eles ficam 1 ano divorciados e ele a pede em casamento novamente. E ela cai nessa de novo e se casa com ele. Quando eles se divorciam novamente, ela corta os cabelos, ela deixa de usar aquelas roupas porque ela não precisa mais seduzir o Diego. Ela fala isso. E quando eles voltam, ela deixa o cabelo crescer de novo e volta a usar as roupas terruana que ele tanto gosta, porque para ela, né, se deixa ele feliz, ela também está feliz. E sabia que até isso, Manoel, para mim, ela é uma mulher diferenciada. Ela não está nem aí porque as pessoas vão pensar, porque ela fica voltando e indo e voltando, e dizendo que não serve, dizendo que não quer mais. Ela não quer nem saber. Então, até nisso ela é diferenciada. Ela realmente não quer saber da opinião das pessoas. Olha, a Adriana falou que ela era viciada em Diego, e ela era mesmo, era um vício. Né? A Alcione deveria ter conhecido a Frida para cantar Meu vício é você, meu cigarro é você. Foi baseado nela. Mas era viciada. Então, assim, e a gente percebe essa força, porque outras provavelmente não aceitariam para mostrar que não, eu sou diferente, eu não vou aceitá-lo, eu quero, mas não. Eu quero, eu vou aceitá-lo, eu amo, ele é isso, isso, e eu estou aqui para de novo pagar para ver, e é a minha vida. Sou eu que vou dar conta. Né? Então, e isso o Diego, apesar... Pode falar. O Diego, apesar de ser um infiel, né, por uma questão de saúde, que o médico falou, ele admirava profundamente a Frida. Ele a admirava como pintor, ele a admirava como mulher, ele a admirava como uma pessoa resistente, ele a admirava pelo posicionamento político que ela tinha. Ela não era uma mulher como todas daquela época. Ela era diferenciada e ele realmente, apesar de ser um traidor convicto, vamos dizer assim, ou né, um infiel porque ele não era burguês, mas ele falou que ele não conseguia. Que fique claro isso. Ele até queria. Mas ele admirava e da maneira dele, na admiração, ele respeitava a pessoa que era Frida. Exato. Exatamente. Né? Eu acho que a gente já tá né, em cima do horário, mas só... 10h22 já. Só pra gente encerrar, ela continuou pintando e aí em 43 ela foi convidada com mais alguns artistas a fazer parte da Escola de Pintura e Escultura do México. E nessa escola, ao invés de ensinar toda a escola artística clássica europeia, eles focavam no México. Então, ao invés dela ficar dentro de uma sala de aula falando o que eles tinham né, que pintar, ela falava para eles irem para a rua e pintar o México. Pintar coisas do México, com as cores do México. Então, os alunos tinham essa liberdade, ela não costumava dizer que isso está certo ou isso está errado. Ela dava dicas de como fazer melhor aquilo que eles já faziam. Então, ela não encaixava eles em nenhuma categoria, porque ela mesma não aceitava ser encaixada em nenhuma categoria. Não rotulava nenhum dos alunos. Então, eles a descreviam como
amor. Ela ensinava a ter amor pela arte. Durou pouco tempo esse período. Manu, você Voltei? caiu. Ah, voltou? Voltou. Durou pouco tempo esse período como docente, porque ela ficou muito doente, teve que fazer mais uma cirurgia, e aí sim ela ficou de cadeira de rodas. Eles tinham que ter aulas com ela na casa dela, alguns persistiram por bastante tempo, mas aí a saúde dela foi se debilitando cada vez mais, e foram muitas e muitas cirurgias sendo feitas, e ela foi ficando acamada, ficou acamada, até que em 1953 houve a necessidade de amputar metade da perna direita dela, e isso acabou com ela. Assim, ela tinha já um pouco de depressão. A partir do momento que amputou-se essa perna, ela ficou afundada nessa depressão. E aí uma jornalista da época pediu para fazer uma exposição dela, uma exposição somente dela, e foi a primeira exposição da Frida Kahlo no México, em 1953, primeira e única, assim, em vida, né? E ela fez uma exposição da Frida dizendo exatamente isso, que não era justo as homenagens após a morte. E ela sentia que a morte da Frida estava próxima e precisava homenageá-la. E no dia da inauguração da exposição, ela estava com a saúde muito debilitada, ela estava acamada. Os médicos não deixaram ela ir, mas ela chamou uma ambulância e ela foi de ambulância. E aí, ela de dentro da ambulância, ela viu a quantidade de gente que tinha na exposição, o quanto as pessoas estavam alegres, as pessoas aplaudiram de fora e ela de dentro recebeu, né, respeito. E aí, ela foi ficando cada vez mais debilitada, um pouco ou muito pela questão física, mas também pelo emocional dela, que foi, né, destruindo. O Diego fala que depois que retiraram, né, essa perna direita dela, ela se afundou numa tristeza e que não era mais possível tirá-la. E aí ela escreve uma frase, que é uma das frases mais icônicas dela, que diz: pés, para que eu os quero, se eu tenho asas para voar. Né? Que ela faz, que ela sempre fez, que todo artista faz, eu acho. Né? E ela, como uma excelente artista que era, fez também. O tempo passou mais um pouco, e aí ela já não conseguia pintar com tanta precisão, porque, né, tudo de mau jeito. Então ela começou a pintar muito a arte, a natureza morta, e o último quadro que ela fez eram várias melancias em cima de uma mesa cortadas, né, e aí escrito em uma das melancias estava "Viva la vida", que foi a última frase que ela escreveu, né, na arte dela, e ela escreveu também no diário dela. E aí no dia 13 de julho de 1954, ela morreu, foi diagnosticada a morte, né, causa da morte como uma embolia pulmonar, mas há quem diga, baseado no diário dela, que ela pode ter também se suicidado. Então, não se sabe ao certo. Mas ela morreu em 1954, em tese, depois de... Ela estava com pneumonia e aí ela evoluiu para embolia pulmonar. Foi cremada e as cinzas dela estão lá na Casa Azul de Croyacán, que foi transformado no Museu Frida Kahlo, lá no México. E é isso. E é uma história que a gente sabe que vai acabar na morte dela, mas dá uma dó, né? A gente fica Eu queria que ela não morresse. A gente fica torcendo para que seja um filme e que eles deixem a gente escolher o final, né? Eu queria que ela não morresse. Porque uma pessoa como ela, parece que é uma frase boba, mas parece que precisava morrer, né? Podia ir ficando. Podia ir ficando. E é o que a gente tem comentado muito, né? Se hoje tantas mulheres estão e levantam bandeiras, elas têm que lembrar de Frida Kahlo também, né? A Frida fez muito por esse movimento. Então, são muitas mulheres que fizeram muito, né? E a Frida, eu sempre vou lembrar da Frida como uma imagem forte. Olha, Adriana, irá lá na casa. Eu acho que vou me levar, viu, Adriana? Eu quero também. Caravana. Então assim, foi uma mulher muito forte. E forte não... Forte em todos os sentidos. Né? Mas não porque ficou doente. Forte porque nasceu forte.
A minha filha tem essa diferenciação. Ela não foi superando as coisas, porque ela era assim. Né? Ela era assim. E ela era tão assim que quando não deu mais, ela também se entregou. Que isso também tem que ter personalidade, né? As pessoas acham que aqueles que aqueles que acabam se entregando são os fracos, são não sei o que lá, mas às vezes para se entregar também precisa ser forte. De muita coragem. Muita coragem, né? De muita coragem, porque ela sabia que todo mundo conhecia a Frida que ia, que resolvia, que superava. E chegou a hora dela dizer, não, para mim, deu aqui. Eu vou ficando por aqui porque deu. E é isso, Emanuele, essa moça, ela nos representa muito, né? Ela faz muita diferença para toda e qualquer mulher que pense um pouquinho fora da caixa, que se dê a se dê, não espere que seja dado, mas que se dê esse direito de sair, de pensar um pouco fora da caixa, de viver a própria vida, porque, como disse Frida, viva a vida porque é o que é seu. Porque as pessoas querem dominar a sua vida, mas elas dominam a sua e vivem a dela. Exato. Então viva a sua. Olha que lindo. A Lília, eu acho que é alguém da sua... não sei, eu não conheço, mas ela escreveu que só os fortes conseguem ser frágeis, e é verdade, né? E a Adriana está dizendo que foi um encontro muito interessante, que somos nós duas falando de uma mulher temporal, e eu acrescento, duas pessoas, né, que têm a mesma admiração, né, por essa mulher temporal. Uma admiração muito grande. Emanuele, você pode... Uma vez eu falei isso, um convidado falou, nossa, está parecendo aqueles encontros de entrevista. Por favor, as suas considerações finais. A tréplica, a réplica e agora as considerações. Não, mas é isso, eu queria trazer isso. A Frida, ela é muito atual, né? Ela é atemporal, mas ela é muito atual. Ela falava de coisas que eram um absurdo para a mulher naquele momento, em 1900, né, de 30 até 40, 45, quando ela teve uma movimentação grande, mas que para algumas ainda hoje pode ser um tabu, pode ser uma grande questão, né? A sexualidade da mulher ainda é uma grande questão, muita gente cuida da sexualidade da outra mulher, enfim, e não vive a própria vida. E a Frida, ela traz isso, a liberdade de pintar o que ela queria e de não se deixar rotular. Exato. Enfim, Frida, ela fala de coisas que a gente luta ainda hoje. Exato. Né? Ela já lutava naquele momento, da maneira dela, lutava pelo próprio direito, e ainda hoje a gente ainda precisa falar sobre isso. Por isso que ela é tão forte no feminismo. Ela nunca se disse feminista. Exato. Nunca. Em nenhum momento da vida dela ela se disse feminista. Mas a postura dela traz, né, uma voz forte para o feminismo. Por isso que a gente admira tanto ela como uma representante mesmo da luta feminina por direitos. E quando a gente estava falando desse amor da Frida pelo México, eu lembro de um trechinho que eu assisti essa semana, do Suassuna, falando, porque o Suassuna era um amante do Brasil, né? E o Suassuna diz, né? Vamos amar esse país, vamos guardar o que é de herança cultural desse país. Nós não estamos dizendo esqueçam os outros, mas eu estou dizendo ame este. E a Frida era isso, né? E quando você diz assim, a Frida não dizia se era feminista, mas ela fazia esse movimento, mas o que a Frida deixava muito claro que ela era uma mulher mexicana. Isso. Isso ela era, né? Era. Isso ela era. Ao extremo. Então, assim, e assim a gente se despede. Obrigada, Lília. Adriana, lembrei Dudu, da Lília. Manu, pega o seu livro, porque as meninas fazem um print pra gente. Tá? Messias tá aí. Olha aqui. Essa foto desse livro seu é maravilhosa, né? Então, alguém, por favor... Diz bem quem é. Pronto, acho que deu. Deu? Deu.
Então, muito obrigada, gente. Boa noite. Emanuele, muito, muito obrigada. Você está um pouquinho debilitada, as pessoas não sabem, mas nem por um minuto você falou, mãe, talvez não dê. Então, a gente agradece, o Prof. Clay agradece. A gente faz aquela pergunta de sempre para todos. E você já leu hoje? Já leu hoje? Se não leu, nós temos aí essa indicação. Vamos ler a biografia da Frida, vamos ler o livro Coração, que também fala da Frida. Leiam, 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 para não terem obrigação de acreditarem no que falam para vocês. Leiam. Manu, obrigada, beijo. Obrigada, Beijo para a mãe. Bela, beijo para Benjamin, abraço em Márcio, beijo em você. Obrigada, Deus abençoe, tchau. Obrigada, mãe, beijo. Eu que agradeço.